Prontinho. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Hoje, hoje nós estamos aqui com o Rafael Vegas. Ele é operador de B3, agora está vindo também para o mercado internacional. Já é operador há uns 10 anos, né, Rafa? Faz, Isso. faz uns anos. Ele, lá no meu início, quando eu conversei com ele foi um dos meus motivadores a continuar no mercado. Então, seja muito bem-vindo. É uma pessoa que eu tenho muito orgulho do, da pessoa que ele se tornou no mercado. E ele tem muito conhecimento, então eu tenho certeza que vai agregar demais para vocês. Muito bom. Bem-vindo. Pode se Obrigado. apresentar. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Muito feliz por estar aqui, por poder compartilhar um pouquinho com vocês, por poder somar, né, um pouquinho, transbordar aí, trazer insights, trazer aprendizados, né, que a gente teve ao longo desses últimos anos operando, que isso agregue bastante na vida de vocês aí. A gente vai ficar muito feliz. Eu queria parabenizar, inclusive, quem está aqui na live, né? Você vê que é, o sucesso, ele é para poucos mesmo, né? Para poucos que pagam o preço, aquelas pessoas que estão dispostas a sentar, ouvir e aprender. Ver. A gente vai trocar informações aqui valiosas e de graça, e era para essa sala estar cheia, né? Só que as pessoas, elas querem atalhos, né? Elas não querem efetivamente sentar e aprender, entender e crescer. As pessoas querem um atalho, e é por isso que a grande maioria delas, por isso que o nosso mercado, né, ele é visto desse jeito, como um mercado que a grande maioria acredita que não dá para ganhar dinheiro. Quando você fala, eu sou trader, você fala, então esse cara aí perde dinheiro. Porque a grande maioria perde mesmo, por ter uma mentalidade não ajustada, né? Em vez de a pessoa estar querendo procurar se desenvolver e crescer, elas estão procurando atalhos. Mas parabéns por quem está aqui hoje, que eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com muitos insights. Bom, Rafa, conta para nós como que foi o seu processo. Boa, vamos lá. Eu conheci o mercado financeiro ele é muito amplo, né? Quando a gente fala mercado financeiro, a gente pensa só em trader, mas na verdade ele é muito, muito mais amplo. O meu primeiro contato com ele foi em 2011, quando eu passei a trabalhar como se fosse uma espécie de family office, que a gente chama, que é um escritório de gestão de patrimônio de famílias muito ricas. E aí eu comecei a ter uma experiência do que era a ideia do mercado financeiro, né? Pensar de maneira mais ampla em relação a isso, construir negócio, pensar em indicadores, pensar de maneira mais macro, olhar a macroeconomia, como as coisas se correlacionam. Assim, é uma parte do mercado financeiro extremamente importante, né? Porque basicamente essa hoje é a parte de renda variável, que são as empresas, como essas empresas se relacionam, como funciona o resultado delas, enfim. E eu atuava na área de consultoria, né? Eu ajudava a construir negócio, e aí eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa, o qual é meu mentor e meu sócio hoje, que começou a me falar do mercado de ações. Ele, nessa época, ele já operava há mais de 8 anos, tinha resultado muito expressivo, né? Naquela época, eu estou falando de 14 anos atrás, mais ou menos, já chegava a fazer 500, 600 mil reais de resultado no mês, há 14 anos atrás. Então, a gente está falando de, sei lá, de mais de 4 milhões de reais do dinheiro de hoje. Só com posicionamento em ações, só fazendo swing em ações. E ele falou, pô, isso aqui tem tudo a ver com você, cara. Você é muito analítico, você gosta de macroeconomia. Na época eu estava terminando minha faculdade, eu sou engenheiro eletricista. Aí eu não liguei muito para ele assim, não, né? Eu falei, pô, tô fazendo tanta coisa aqui, não vou mexer com o mercado financeiro, não. Tô nem entendendo isso que eu tô fazendo hoje, eu vou mexer com outra coisa. E aí não segui o conselho dele a primeira vez, né? Fui dar minhas cabeçadas, continuei empreendendo, quebrei, voltei. E em 2018 depois de ter terminado um outro negócio, que foi uma financeira, eu resolvi entrar de cabeça no mercado. A gente voltou a se falar sobre isso. Ele estava operando muito bem na época, swing trade, e estava tendo uma busca muito grande de pessoas por produtos da bolsa em geral. Começou a aparecer muito influenciador falando sobre isso, e aí despertou interesse das pessoas em geral para investir na bolsa, né?
não fazer trader, investir mesmo. E aí a gente começou a fazer, eu comecei a fazer para amigos próximos, a gente tinha um bom relacionamento, aí a turma procurava a gente para montar carteira, e aí eu comecei basicamente fazendo assim, montando carteira para as pessoas. A gente montava carteira e fazia swing trade. Muito swing trade a gente fazia. E acertava muito, assim. Mas os resultados do swing, eles não são nem de perto iguais do day trade, né? A gente sabe disso. Porque o risco também, enfim, são coisas completamente diferentes, né? Acertar no swing é muito mais, é muito mais fácil do que acertar no day trade, né? Porque você tem que acertar ali no horizonte de tempo a direção do mercado. E no day trade é no dia, né? Então, a gente tinha bons resultados, mas assim, não era tão satisfatório. E todo mundo começou a ver uma onda, né, 2019, 2020, principalmente na época da pandemia, da turma do day trade, né? Que aí essa turma aí vendeu mais curso do que existe, que a gente pode imaginar, né? O Portes mesmo vendeu 100 milhões de reais em 2022. Foi o cara que mais vendeu o curso de day trade no Brasil. E aí eu falei para ele, falei, ó, acho que o dinheiro está aqui, a gente precisa começar a aprender esse trem aqui, é difícil mesmo, mas vamos tentar. E aí a gente saiu os dois, né, cada um comprando tudo que podia. Na época eu nem tinha, tava recuperando, né, ainda financeiramente de alguns baques, principalmente a gente estava na pandemia, mas comecei a comprar um monte de curso. Sei que em um ano e meio eu comprei 100 mil reais de mentoria, comprei quase todas que tinha no mercado. Sala de sinal, indicador, é o atalho, né? Esse aqui é o atalho. Parece que quanto mais você pesquisa, né, mais aparece. Parece não, é assim. E aí você fica maluco, porque às vezes você está testando uma coisa e não está funcionando. Aí você vai lá no Instagram e vê o outro cara tendo resultado. Aí você compra. Aí você testa uma semana, não funciona, aí você vai e compra outro. E aí veio alguns aprendizados, né? Que são bem legais de compartilhar com vocês. O primeiro deles é assim, ó, existem várias maneiras, várias metodologias que funcionam no mercado. Não existe uma só. Eu não sou do time da turma que opera price action raiz, odeia a turma do fluxo, que o turma do fluxo odeia a turma do SMC. Cara, eu acho que funciona. Tudo funciona se for bem feito. É igual fazer um bolo. Tem várias maneiras de fazer um bolo. No final vai sair um bolo. E aí, isso foi um primeiro grande aprendizado. Se você não escolher um método e ficar nesse método até você validar e ficar bom, não faz sentido você pular para outro método. Porque daqui a pouco você é um generalista. Você conhece um monte de métodos, mas você não é bom em nenhum. E na prática, se você não for muito bom em algo, né, em algum método, dificilmente você vai ganhar dinheiro no longo prazo. E é isso que a maioria das pessoas comete um erro. Elas ficam pulando de galho em galho, tentando achar a fórmula mágica e ela não existe. Você tem que literalmente dominar o método de ponta a ponta. Na medida que você domina o método, você pode se permitir se aprofundar em outro método, porque o mercado ele é cíclico e às vezes tem momentos que aquele método se encaixa bem naquele ciclo de mercado e em outros momentos não. E é importante você ter mais cartas na manga para você poder jogar o jogo, né? Esse é um ponto importante. Segundo ponto, é que às vezes você terceiriza, né? Você vai começar a fazer um monte de curso, um monte de coisa e começa a virar um cara que mete o pau no mercado. Ah, isso não funciona porque você não deu tempo de validação. Você quer a fórmula mágica. E, meu amigo, vai um grande aprendizado aí para vocês todos. Vou falar um negócio aqui que é duro, mas eu escutei uma vez. Ninguém pode te vender tempo de tela. Absolutamente ninguém. Não importa o método que você comprar, você sentar do lado da DAI, que tem resultado, você não vai ter o mesmo resultado que ela. Se sentar do meu lado, que eu tenho resultado, você não vai ter o mesmo. Se você operar junto comigo, você não vai ter o mesmo resultado. E isso levou um tempo para processar, porque o resultado ele é uma componente de algumas variáveis. E a pessoa só olha a questão técnica. Mas existe a questão emocional, a questão do gerenciamento de risco, que cada um adota de um jeito. Então, às vezes, você vai trabalhar uma região que você tomou dois stops, e você fala, aqui eu não entro mais. E aí a pessoa do lado entra e o mercado vem e derrete, e ela ficou positiva no dia e você ficou negativo. No mesmo dia você teve resultados diferentes, operando o mesmo método. E eu já passei por isso. Operando do lado do meu sócio, que opera pesado, e ele terminava o dia positivo e eu terminava o dia negativo, muitas vezes, porque ele é um cara que tem um apetite a um risco muito, muito, muito maior que o meu. Então, veja bem, isso é uma coisa muito importante que vocês entendam.
Se você não der tempo ao tempo para validar o método e você não respeitar o processo de tempo de tela, não vai ter resultado. Não existe resultado no curto prazo. Quem vende isso, para mim, é uma mentira. Eu nunca vi uma pessoa que entra no mercado do zero em 6 meses, ali, um ano, o cara tem resultados consistentes, resultados expressivos. Não existe. A maioria dos meus primeiros 2 anos, eu muito mais perdi dinheiro do que eu ganhei. Fora os cursos, que eu também joguei quase tudo fora, que a maioria é tudo porcaria. Então, assim, mas eu vejo, aí é um ajuste de mentalidade, né? Eu via de uma outra maneira. Eu falei assim, eu estou pagando para aprender. Porque na hora que isso daqui começar a dar resultado, o resultado ele vai ser, o retorno vai ser muito maior do que aquilo que foi investido, né? E graças a Deus foi o que aconteceu, né? Depois de 2 anos e meio aí validando, tentando a questão do day trade, de parar de pular de galho em galho, e falar assim, não, agora eu vou ficar nessa metodologia. E aí é um ponto interessante, porque você tem que trabalhar com a metodologia que você se sinta confortável, né? Pô, eu não gosto de ler fluxo. Então, para que que você vai ficar lá querendo aprender mais sobre ler fluxo? Ah, eu quero operar então zona de pressão. Então, beleza, se especializa nisso, porque você se identifica. Ah, não, eu quero operar mais olhando o macro. Beleza, então se especializa nisso. Mas seja lá qual for a metodologia que você escolher, que ela tenha fit com você, você tem que ficar nela pelo menos alguns meses para você realmente falar assim, cara, isso aqui não fez sentido para mim do que ficar pulando de galho em galho, tentando achar a fórmula mágica, porque no Instagram todo mundo é vencedor. Instagram é a maior mentira que existe. A maioria das pessoas que estão lá são tudo enganosos. As pessoas vendem para você um sonho, uma vida, eu estou acertando direto, eu tenho resultado. E a maioria desses aí que eu já comprei curso que eu conheci nos bastidores é mentira, né? Até meu sócio recentemente comprou um copy de um cara que ele opera mercado internacional. E aí, pô, você vê o cara no Instagram, o cara é maravilhoso, né? Fala de gestão de risco, fala disso, fala daquilo, mas na prática, o cara botamos US$ 10.000 lá, o cara na primeira semana perdeu 60% do dinheiro, entendeu? E ele que botou, né? Eu não boto não, porque eu já tive muito problema com o COP, já perdi dinheiro, já coloquei na mão de outras pessoas para operar, perdi mais de 200 mil. Então, assim, tenham cuidado com isso, tá? Acho que de maneira introdutória, esse fica o primeiro grande aprendizado. Pular de galho em galho não vai fazer você ter consistência. Escolha uma metodologia, escolha um método e aplique ele no longo prazo, que com certeza você vai ter resultado. Isso. Eu falo muito sobre isso também. Essa questão de fazer o backtest, validar um backtest e você entender o seu perfil, né? Então, assim, por que que eu caí no swing trade? Foi mais uma questão de perfil. É meu perfil. Eu gosto de analisar macro, eu sou boa em macro. Então, você vai entendendo o seu processo, o seu perfil, o que você gosta, o que vai ficando confortável para você, o que dá certo no seu dia a dia. Porque, assim, todo mundo começa no trade trabalhando. Você trabalha com outra coisa, né? Todo mundo começa assim. Aí imagina, você não tem tempo nenhum de ficar na tela durante o processo do mercado, né? Que é ali 9, entre 9 e 4 da tarde. E você quer fazer day trade. A pessoa só com o day trade, lógico que no mercado internacional você tem uma certa facilidade, porque você pode operar Londres, né? Pode operar outros horários, enfim. Você tem uma certa facilidade com isso, mas mesmo assim você está cansado. Então, você estudar, eu sempre falo isso, o swing ajuda nisso quando você está começando. Você vai entender o macro, vai entender economia, vai entender um monte de coisa. Então, você vai entender o mercado no geral e você vai operar de uma maneira mais tranquila para quando você tiver tempo, você conseguir ir para um day trade. Porque precisa ter um tempo. Se você não tem tempo de tela, você não tem resultado nenhum. Eu concordo 100% com você, porque foi o caminho que eu fiz. Eu saí do swing e fui pro day trade, né? Mas hoje a Sim, grande maioria das operações que eu tenho, né, das contas que eu opero, as mais vencedoras são do swing. sim.
porque é muito mais leve, né? Se Uhum. você trabalhar ali a direção do mercado do que, né, dentro de um espaço menor de tempo. E é assim, de certa forma, mais fluido. Hoje mesmo eu tive essa experiência, né? Eu coloquei uma operação ontem, eu entrei no mercado brasileiro, estava vendido no índice. E aí ontem o mercado acabou subindo, eu fiquei posicionado. Hoje eu tinha uma série de compromissos, reuniões ao longo do dia. Deixei meu alvo lá, quando eu fui olhar, tinha batido o alvo. Às vezes Legal. você ficar olhando até te atrapalha, porque você vai fazer porcaria, você vai fazer preço médio errado, você vai mexer na posição, vai mexer no stop e por aí vai. E aí eu vejo um grande diferencial, sabe, da pessoa começar, se for pensar no swing, fazer pelo mercado internacional. Porque aqui no Brasil é muito caro fazer swing, né? Você precisa ter muito dinheiro para dormir posicionado num contrato de índice. Hoje é R$ 4.500, num de dólar é 6.500. E assim, se for parar para pensar, 10 contratos não é quase nada, né? De operação de índice. Já são R$ 45.000 de margem que você precisa para poder dormir posicionado. Lá fora, não. Lá fora é outra maneira, entendeu? Então, assim, é muito legal esse pensamento de falar assim, pô, vou começar pelo swing, que é mais tranquilo, e precisa de menos margem. Aí você começa operando lá fora. Até se você quiser operar o índice brasileiro, eu já até fiz essa analogia aí. A gente tá testando aqui, operar lá fora, porque eu opero cada corretora tem um tique, né? Tem o código lá, mas basicamente eu preciso infinitamente menos de margem do que fazer aqui para ficar posicionado lá. É muito melhor. Sim. É bem mais tranquilo. O swing lá é até em commodities, né? Eu faço É commodities. tudo, é Mas lá muito é legal. bem tranquilo. Ah. E como está sendo aí a sua. Você tá operando os dois, né? Tá operando Brasil e operando internacional. Como É, que foi essa transição, a mudança aí? olha, assim, como eu olho muito para o macro, eu tive que começar a entender quais variáveis, né, afetam e tem correlação com os ativos que a gente escolheu operar. Porque como você está muito familiarizado com o índice, você consegue entender o que faz preço aqui e o que não faz, né, do ponto de vista macro, não só olhando o gráfico. E lá fora, esse é um dos desafios, né? Então, eu tive que limitar ali até uns 4, 5 ativos, dos quais eu consegui entender quais variáveis têm correlação, outras que não têm correlação para afetar o preço, né? Não só para analisar o gráfico. Então, a gente escolheu ali o BTC, que é um ativo clássico, né? De alta volatilidade, a gente opera o ouro, que é um mais clássico ainda, gosto muito do ouro. Eu opero o Nasdaq, que é o S100, eu opero às vezes o S&P mesmo, que é como se fosse o Ibovespa daqui, né? E o outro é o mini índice. E eu tava, enfim, de vez em quando acaba mexendo num ativo ou outro que apresenta boa volatilidade. Na época do Trump eu operei China por um tempo, foi muito Uhum, legal, porque ficou muito barato, acabei fazendo um swing em China muito legal, ali de 2 semanas, pagou perto de 80 mil swing, com risco pequeno. Eu acho que assim, é isso que é o legal do tempo, né, de tela que vai te trazendo. Você vai amadurecendo, né, para entender o comportamento de determinados ativos, as suas peculiaridades. No fundo, há coisas em comum, né, mas há suas peculiaridades. Então, você tem que saber onde pisa, como pisa, né, e se você, em qualquer ativo, seja lá qual for, você estiver trabalhando com payoff positivo, eu acho que você tem aí uma chance muito grande de sair positivo aí no final do mês, né? Não sei que você faça muita cagada, mas mesmo que você tenha uma assertividade baixa com payoff alto, eu diria para você, tem mês que às vezes eu fecho com 30% de assertividade, com um ganho extraordinário, porque o meu payoff é muito bom, ele é 5-1 em algumas operações que eu reestruturo a operação quando o mercado ele me deixa uma nova estrutura, e eu melhoro o meu preço médio, ela chega a pagar 10-1 numa operação. Pô, já imaginou você arriscar R$ 100 e sair com 1.000, né? É exatamente esse manejo, né, dos lotes que fizeram muita diferença nos meus resultados, né? Eu monto e desmonto posição o tempo todo, em swing e até no day trade. O mercado me deixou uma nova estrutura, reposicionou as médias, eu adiciono lote.
Chegou num ponto que o mercado ele tende a corrigir ou realizar, eu diminuo a mão. Aí o mercado vai e volta e corrige de novo. Aí quando ele deixar uma nova estrutura que vai voltar na direção, que é o macro, na direção do macro que eu acredito, eu adiciono um lote de novo. E uma operação dessas, você entrou ali com risco de 10, você acaba saindo com 100, 150, entendeu? Então, assim, é o manejo do tamanho das posições, ele faz muita diferença no teu resultado. Mas a adição de lote é muito boa também. É, eu faço também adição de lote. Há Sim. menos tempo, né? Mas eu faço. A maioria das pessoas É, fazendo preço médio para trás, né? não, não, Coisa não assim, dá. Para mim, bem, não. Só bem para perigosa. frente. Não, mas eu falo assim, porque é leigo, né? A pessoa faz. Sim. E eu, de novo, não, isso é polêmico, tá? Eu não. Ah, mas preço, eu não condeno o preço médio para trás, tá? Eu não condeno. Eu condeno a forma que as pessoas fazem. Todos os bancos e os grandes investidores que eu conheço operam fazendo preço médio para trás e para frente também. Ah, mas não dá certo. Pô, depois eu conheço meu sócio que ganha 3, 4 milhões de reais por mês, todos os meses, há muito tempo, fazendo preço médio para trás. Só que ele tem um método, uma metodologia e tem muita grana. Então não é para qualquer um. Os grandes bancos trabalham em região de preço. Pô, se eu tô vendo que o negócio está super barato, se cair, eu vou continuar comprando, porque eu entendo que está barato. Eu quero comprar barato, eu não quero comprar caro. É o pensamento contrário do varejo. O varejo, enquanto está subindo, ele está querendo comprar. E os caras não, eles estão querendo comprar quando está derretendo, né? E aí eles têm, óbvio, uma metodologia, um stop financeiro, né? Como a gente tem também lá no fundo. A gente trabalha numa média de fazer 5 mãos nas contas maiores. Então, a cada X pontos, a gente faz uma adição de mãos. Para trás mesmo. E isso vai melhorando o teu preço médio. E aí, quando volta, a gente solta aquela mão, aquela posição. Não fica alavancado sempre, entende? Então, Uhum. isso sempre vai melhorando o teu preço médio. Por exemplo, é que eu não vou conseguir tangibilizar para o mercado internacional, mas no índice, por exemplo, do mini índice, se você está lá com 10 lotes e aí caiu um pouco, você foi para 15 lotes, esses 15 lotes, quando o mercado respirar e voltar para o ponto que você fez a adição de 10, só esse caminho que ele andou com esses 5 lotes a mais já melhorou para caramba o teu ganho financeiro. E aí você solta e fica com 10 lotes de novo, para você não ficar alavancado sempre. Ah, caiu de novo, compra de novo. Entendeu? Aí vai melhorando, vai melhorando. Daqui a pouco, quando você foi ver, teu preço médio melhorou para caramba e o teu financeiro melhora demais também fazendo isso. É o que a gente fala do efeito de cauda. É, a maioria das pessoas não tem, não consegue ter essa mentalidade, entendeu? Então, o preço está subindo, você está vendendo. O preço está subindo, você está vendendo. Você tem um limite, né? Por exemplo, a gente tem um cálculo de volatilidade. Então, a gente tem um limite do efeito de cauda para fazer isso, tá? Passou do 100%, você vai ter efeito de cauda. É, mas nem todo mundo tem dinheiro para isso, que é o mais importante, né? O capital para fazer isso e nem mentalidade para fazer isso. A Né? pessoa tomar dois, já era, acabou. A mentalidade já acabou, não consegue segurar a terceira, entendeu? É isso. É. Então, assim, tem várias variáveis que acabam afetando o resultado da pessoa, né? Até a urgência do próprio resultado afeta ele. Tem muita gente que, e já foi meu caso por um tempo, tá? Você operar para pagar boleto do outro dia, putz, esquece, cara. Você vai se afundar, você vai perder o que você não tem, né? Porque o emocional, ele é, assim, é um peso muito grande para você operar. Você sentar aqui e operar leve, sabe? Falar assim, pô, que legal, cara. Por isso que eu falo que operar, ser um trader, é uma profissão, né? Isso aí é mais antigo do que andar para frente, né? Eu já tive Hum. sócio de banco e ele falava que as posições que mais pagavam no banco eram as posições de day trade. Ganhavam bônus milionários. E eu acho que é assim até hoje. Tem filmes que relatam, séries que relatam isso, né? Tem uma série chamada Industry, que mostra exatamente a vida dos estagiários lá nos bancos em Londres, e aí vai. Agora, qual que é o ponto? As pessoas aqui no Brasil, elas têm uma visão muito deturpada disso, nós temos a visão daquela profissãozinha puxadinho da casinha, sabe? Quebra galho, que, eu vou fazer aqui na minha hora extra aqui, para ganhar um mais, e daqui um mês, dois, eu tô ganhando mais do que eu tô ganhando no meu trabalho. E, cara, não funciona, entendeu? Assim, é o mesmo pensamento de você empreender.
operar é igual a empreender, é a mesma coisa que você ter uma empresa. Você precisa ter gestão de caixa, você precisa ter, investir em você mesmo para se desenvolver, você precisa investir em tecnologia ao longo do tempo, para você ter bons equipamentos, para você operar, para você ter boas telas. É uma empresa, você é uma empresa. Então, se você não pensar como empresa, você vai acabar, como todo mundo, uma grande maioria acaba, quebrando, né? Porque se você abre uma empresa hoje e depende das vendas de hoje para pagar suas contas amanhã, você acha que isso vai funcionar? Não vai, porque a empresa tem um tempo de maturidade, né? Uma curva de maturação ali para ela entrar num platô, breakvar, começar a crescer. E o trade é exatamente igual, né? Você tem que dar tempo ao tempo, construir resultado. Então, você tem que ter caixa, tem que ter fôlego, sabe? Você tem que operar ali no começo para você construir resultado e não pagar conta. Que isso é um ponto muito importante, você tem que ganhar confiança, construir sua confiança. E as pessoas não vêm desse jeito, né? Elas querem entrar hoje e amanhã elas querem estar ganhando dinheiro. É, E isso é culpa um pouco do imediatismo, né? Desse pensamento da procura pelo atalho. Segundo, da indústria, né? De cursos que vende muito isso, né? De entra aqui que eu, né? Arrasta para cima que você vai ficar milionário. E esquece, não vai, né? Nem nisso, nem em qualquer outra coisa. Você precisa realmente se tornar um especialista. E aí, quando você se tornar especialista, você pode ter certeza que o resultado financeiro ele vem. E vem num volume extraordinário, né? Vai superar suas expectativas. Mas a grande maioria acaba não chegando lá por isso, porque não vê como um negócio, não vê a necessidade de, igual a Dai. A Dai fez certo, ficou um tempão ali trabalhando, onde ela pagava as contas dela, estudava em paralelo, fechou mesa, pô, não deu certo o tempo, aí tentou de novo, aí fez outra coisa. Até a gente foi conversar esses dias, ela falou, pô, pedi demissão, tô 100% no mercado, falei, pô, legal, agora o jogo vai começar de verdade, né? Foi quando eu também passei por esses mesmos processos. E aí você tá no game de verdade, né? Fala, pô, agora eu tô vivendo 100% do mercado. E aí a pressão aumenta também, né? Pra você falar assim, agora se não fizer resultado, não tem dinheiro. Mas ao mesmo tempo, se você fizer muito resultado, você vai ter um ganho financeiro que você não teria em lugar nenhum, com uma qualidade de vida que você não tem em lugar nenhum, né? Tem dias que eu sempre fui empreendedor, né? Então, teve uma época que eu fiquei só no mercado financeiro, teve épocas que eu conciliei com outras coisas, hoje eu estou conciliando de novo, que eu sou muito incomodado, eu gosto de problema, aí eu fui empreender. Então, mas tem dias, na época que eu vivia só de mercado financeiro, eu começava a operar 9 horas da manhã, 9h30 eu tinha parado, e eu estava deitado. Aí você ganhava lá 6.000, 10.000 reais. Aí eu ficava me questionando, falei assim, pô, o que que no mundo existe que eu deitado faria 5.000 reais, que seja 1.000, que seja 300, pô. Quando quebrei uma época da minha vida, eu fiz Uber, eu trabalhava 14 horas por dia para me sobrar 150 reais ali, tirando todos os custos do aluguel do carro, e a gasolina e a alimentação. Então, isso é uma outra coisa que eu vejo as pessoas também se perder. Às vezes a pessoa acha pouco ela fazer 200, 300 reais ali no dia. Pô, tem gente que trabalha, a maioria de prestador de serviço trabalha às vezes o dia todo para ganhar 300 reais. E você fez ali, às vezes, em 15 minutos, 300 reais, e o cara acha pouco, né? Ah, isso aqui é pouco. Porque ele estabelece a régua dele no cara do Instagram lá, que tá ganhando 50 mil por dia. Às vezes você nem sabe se é verdade. E mesmo que seja verdade, você pode ter certeza, cara, que o cara levou um bom tempo para construir aquilo ali, para chegar naquele número, né? Então, tem que respeitar o processo, gente. Se não respeitar o processo, não funciona. até porque para conseguir chegar nesse número aí, você tem que ter um bom capital na conta, né? Esse é outro ponto, né, que pega, né? Que Senão, não, não fecha o Eu negócio. tenho crenças sobre isso, né? Eu já É, até compartilhei com você. Eu não acho perene, né? Eu não acho que é possível uma pessoa ficar ganhando 20, 30, 40% do capital com consistência. Eu nunca vi isso. Eu não não, tem, eu não tem. não conheço, né? Uma hora a pessoa É. quebra. O que que eu busco nos meus resultados ali com consistência? Resultados de 6, 7, 8% no mês. Que é muito, gente. Pô, projeto isso no ano, ainda falando de dobrar o capital no ano, né? Os meus clientes que estão comigo aqui, eles têm uma média de resultado da parte deles, tá? De 30% ao ano, variável. E eles têm risco, tá no contrato.
30% ao ano dá 2,5% ao mês ali, mais ou menos, né? Uhum. Que é, pô, 3 vezes a renda fixa líquida. Renda fixa ele paga 0,8 depois de R. Então, assim, tá mais do que bom, mas é um resultado excelente. Então, ano passado eu tive 2 meses negativo dentro do Uhum. gerenciamento. Então, assim, você entrega valor para o cliente sem ser ganancioso. Você tem que ser ambicioso, que é diferente de ser ganancioso. A pessoa quer fazer, eu faço 30% aí. Eu conheço um monte que fala. O cara tem 50 mil, ele faz 30 mil de resultado no mês. Pô, uma hora esse cara se arrebenta, porque a conta não fecha. Se fosse assim, era fácil. Tava todo mundo milionário. Se fosse assim, eu sou muito pé no chão com essa questão, assim, eu prefiro buscar ali, e outra, né, tem um ponto muito importante, isso aí vocês vão perceber com o tempo. Você tem que encontrar seu número, um número que não mexe com o seu emocional, que não afeta o seu emocional, até independente do dinheiro que você tenha, sabe? Às vezes você fala assim, pô, eu tenho aqui 10 mil reais. Se você perder 1.000 reais no dia em relação aos seus 10, você vai ficar ruim do seu emocional, porque você perdeu 10% do que você tem. Você perder 2 mil é pior ainda. Agora, é diferente de você chegar e perder 200 reais. Pô, você perdeu 2%, né? Você tem que ter ali. Você perder os mesmos 2 mil, você tem que ter 10 dias seguidos de loss. Que você sabe que não acontece se você estiver operando certo. Entende? Então, eu prefiro trabalhar leve. Eu busco. Eu não tenho. A gente não tem muita meta, né? Eu não gosto de trabalhar com a ideia da meta. Eu tenho o stop financeiro, mas eu tento buscar aquilo que o mercado está entregando. Mas eu não fujo muito dali de 1%, 1,5%, 2% ao dia de ganho. E 1% de stop. Tá na casa disso. Porque se eu tiver uma semana ruim, um ciclo ruim, eu não vou me arrebentar. Não é um jogo. O day trade, turma, o mercado financeiro em geral, ele não é uma corrida de 100 metros, ele é uma maratona. Você tem que se manter vivo. E se manter vivo nesse jogo significa ter dinheiro para operar. E se você queima suas caravelas, se você, né, não se controla, se expõe demais, perde 30, 40, 50%, daqui a pouco você não tem mais cartas, não tem mais ficha para jogar. E aí você está fora do jogo, entende o ponto? Então, é pé no chão, gerenciamento de risco na hora certa, o tempo todo, você aumentar a mão na hora certa, quando você vê muita distorção, oportunidade. É você saber manipular isso, vai te manter vivo no jogo, vai te manter lucrativo, e no fim do mês aí, o que importa é o dinheiro que você ganhou, né? É o dinheiro que veio para o bolso. Que eu vejo muita gente aí falando de discurso bonito, mas não tem o resultado. Aí não adianta, né? Tem que ter o resultado. Sim, sim. Aliás, o mercado financeiro é para termos resultado. Mas, conforme você falou, eu prezo muito também por essa questão do anual, né? Porque eu opero swing. Então, quando a gente opera swing trade, a gente tem que entender o mês que é muito bom, o mês que a gente vai sair no zero, o mês que vai dar um draw. Aí nos outros 2 meses você vai ir muito bem, então vai superar aquele mês que você ficou levemente negativo ou no zero. Então, eu, na verdade, eu acho essa visão do longo prazo a melhor forma de trabalhar, porque a galera nova vem, eu vejo hoje, né, que eu tenho comunidade e tal, então eu vejo o que eu sentia quando eu iniciei, né? Ah, quero fazer dinheiro hoje. Aí eu ia lá, queria fazer o dinheiro hoje, dava ruim. Aí não fazia o dinheiro hoje que eu queria. Aí no outro dia dava ruim também. Aí no fim ficava uns 3 dias assim, muito ruim. Aí depois recuperava tudo. Por quê? Porque eu estava prezando pelo resultado diário. Sim, isso daí é a pior É, maneira de ver. Isso é uma coisa que eu também mudei dentro de mim. Eu olho o meu resultado, no mínimo, eu acompanho ele no mínimo semanal, no mínimo, entendeu? Para ver, pô, porque se você coloca aquela meta do dia e não bate, e aí toma um stop, e aquilo já começa a mexer com o teu emocional. Fala, não, eu tenho, exemplo, essa semana eu quero buscar 15 mil reais, por exemplo. Aí eu sei que às vezes em um dia bom, 2 dias bons, eu consigo fazer isso. Ah, deu ruim, não operei, ontem não deu certo.
tá tranquilo, entendeu? E, se não deu certo também essa semana, tem mais 3 semanas, para aí já começa a olhar o resultado do mês. Entende? E também se fechar negativo, tá tudo bem, desde que esteja dentro do gerenciamento. Porque eu já tenho a visão, né? Eu construí isso, né? Eu sei que no começo é difícil, mas eu construí o caixa. Então, se eu não tirar nada do mercado, eu vou pagar as contas com caixa, com uma outra receita de algum negócio, né? Com qualquer outra coisa. Entende? Hoje, o céu de brigadeiro é você operar para não pagar suas contas, né? O dia que você estiver vivendo esse cenário, aí o dinheiro, é o momento que você vai ganhar mais dinheiro, porque você vai estar leve, né? Vai estar fluido. É igual, por exemplo, hoje, pô, eu deixei a operação lá, eu tinha até esquecido que a operação estava lá. Pô, quando eu fui olhar a operação lá, pagou pra caramba, fiquei até feliz na hora. Eu falei, pô, nem lembrava da operação, né? E eu deixei ela rolar. Então, esse é o espírito da coisa, turma. Assim, a gente ter essa visão mais de longo prazo, ter calma, entendeu? Construir ali aos poucos, né, colocar um bloquinho por dia, eu tenha certeza que no médio e longo prazo, e eu nem falo, e o longo prazo nem é tão longo assim, né? Eu acredito, eu conheço muitas pessoas aí de mercado que sabiam nada em 2, 3 anos, assim, então já vivendo de mercado. Eu pergunto a você, o que em 3 anos faria você viver? O que em 3 anos faria você ganhar 5, 10, 15, 20 mil reais por mês com liberdade total de qualquer lugar? Não existe. Não existe. Você vai estudar, pode estudar o que você quiser por aí. Não existe a liberdade. O mercado financeiro e o mercado digital, eles são hoje os dois mercados que têm mais alavancagem de resultado e maior liberdade geográfica e qualidade de vida. Não tem igual. E aí, até voltando, quando vocês começarem a migrar para construir grana mesmo, começar a ter mais tranquilidade para operar, vocês vão perceber que vocês vão fazer muito menos operações também. Vocês vão buscar. Eu conheço gente que faz 6 operações no ano, em média. E o cara, tipo, faz 20, 30 milhões de reais de ganho. Esses dias eu estava falando sobre isso. Quando eu comecei, eu vi um rapaz que fazia 2 operações no mês e pagava o mês. Aí eu Perfeito. falei, é exatamente isso que eu quero. Aí, ó. Fazer 2 operações no mês. Aí eu migrei para o swing. Mas, Aí foi indo. É, vamos lá. Aí. E me fala aí um pouquinho mais de uma fase assim, bem ruim que você passou durante o seu processo do trade. acho que sem dúvida foi aquela fase onde a sua crença fica muito baixa, você começa a duvidar de si mesmo. Eu A acho que fase que você pensou em largar o trade, teve essa fase? teve, nossa, várias vezes, diversas vezes. Na verdade, eu poderia dizer para você que essa foi uma das piores, mas tem uma que ela sempre aparece aí uma vez por ano, uma vez, 2 vezes por ano, que é quando o mercado descorrelaciona e não encaixa no seu operacional, e aí não existe, acho que aconteceu isso ano passado, foi um mês que eu fiquei negativo. Não existe autoestima, crença, seja lá como se chama, que resista 10 dias de stop seguido. Eu tomei 10 dias de stop seguido. Não tem, cara. Você fala, cara, ferrou, acabou, não funciona mais, acabou a mágica. Sim. Ou 10 dias de stop seguido. E aí vem um aprendizado muito legal, turma, muito mesmo, assim, ó, que quando começa a vir um momento ruim do mercado, que é normal, tá? Porque não é que o seu operacional às vezes mudou, o ciclo do mercado mudou, né? E ele não está encaixado. A maioria das pessoas, quando começa a perder, elas querem aumentar a mão para recuperar. E aí é um erro grave onde a maioria quebra, porque você tem que pensar justamente ao contrário. Quando você está vivendo um ciclo ruim, uma sequência de loss muito grande, você não tem que se preocupar em recuperar o dinheiro em primeiro lugar. Primeiro que recuperar o dinheiro nem existe, né? Porque ele já foi embora, é fazer um dinheiro novo. O que você precisa recuperar rápido é a confiança. Então, o que eu faço quando o mercado está indo muito mal é diminuir a minha mão, para que eu consiga ver depois uma sequência de vitórias e falar, beleza, encaixou de novo. Saiu do trilho, mas voltou. E aí sim, você começa a aumentar a mão, tomar risco progressivo,
no modelo que está acertando, não no modelo que está dando errado, porque aí é um risco idiota, não faz sentido nenhum isso. E a maioria das pessoas acaba cometendo esse equívoco, né, de aumentar a mão quando ela está perdendo. Querendo recuperar. Vendo, recuperar. É, essa fase aí é complicadinha, né? Eu passei por uma também. Eu vim o ano passado também. Vim uns 4 meses assim, seguida, sem loss nenhum. 4, 5 meses. Aí veio. Só que quando veio o loss, eu já tava, tipo, com o ego meio inflado, né? De ficar muito tempo sem tomar loss. Aí quando veio, o negócio pegou. Aí eu falei, ixi, agora eu vou ter que recuperar aqui o emocional, que o negócio se abalou de vez. É, então, Aí eu verdade. tive que recuperar. E Mas faz parte, tem acontece, que, tem que acontece. internalizar isso, sabe? Algum momento você vai perder, é a regra do jogo. Tudo, o mercado, ele é probabilidade estatística, não existe nada que vai te dar 100% de assertividade. Você vai ter ali em bons momentos, em bons setups, manipulando bem os lotes, é o que eu te falei, você vai ter ali uma relação de risco de 40%, 50% das mãos, das entradas, você vai tomar stop. Se você não aceitar isso, você não serve para o mercado, pô. O mercado não tá, não conheço ninguém que acerta todos os dias. Não existe. De novo, ó, você vai ter uma assertividade maior se você operar swing, né? Porque assim, os stops são mais longos, né? Não é igual intraday que fica, né, violinando, vai para um lado, vai para o outro. E se você opera swing e ainda tem margem, você consegue trabalhar, é igual, por exemplo, os relatórios lá do meu sócio. Eu fico impressionado, pô, o cara tem, ele chega a fazer 100 operações no mês, 100 são assertivas. Mas por quê? Ele tem muito recurso, né? Então ele não fica desesperado quando o preço volta. Ele bateu lá no ponto, ele dá uma adiçãozinha, esquece. Aí caiu mais um monte, aí ele adiciona mais um pouquinho, esquece. Às vezes fica aí 2 semanas, 3 semanas, tudo que vai, volta, né? Então, realmente é só ter um pouco de paciência. Pronto. Aí. Vamos lá. Você falou da questão. Calma aí. Você falou da questão da paciência e tal. Deixa eu só voltar aqui no que a gente estava falando. A gente tá falando de assertividade, né? De Ah, pegar os ciclos ruins, entender que precisa aceitar o loss. tá, Que faz parte do jogo. O ponto é você ter que ter um tá, pronto. gerenciamento financeiro. Na verdade, assim, o loss faz parte do nosso trabalho. Não tem como fugir disso. Faz parte. A gente Sim. só tem que entender que faz parte e Não, aceitar. não, às vezes acontece. Pô, ontem mesmo eu terminei o dia negativo, né? Eu não zerei porque eu tava olhando no aspecto macro, tava prevendo, tava analisando queda. Terminou o dia negativo? Terminou. Eu desligo aqui, vou fazer outra coisa, entendeu? Porque isso é um ponto legal, né? De você operar de forma saudável. Não pode afetar seu emocional, né? Uma outra coisa importante, gente, é que ele não veio de mesas, tá? Igual a maioria aqui. A gente está operando mesa e tal. Ele não veio de mesas, ele fez a construção dele mesmo com capital próprio. Isso aí. Que é super difícil. É bem complicado a gente fazer construção com capital próprio. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso também. Assim, seguindo a mesma ideia, é trabalhar em paralelo, né, em outras coisas, enquanto você opera, construir ali o seu potezinho, ir operando, tendo bons resultados, e aí isso vai crescendo com o tempo. É o caminho, né? Aí você vai trabalhar com o próprio dinheiro, exige, assim, é mais leve, né, do que no meu entender, trabalhar às vezes com a mesa. Tem seus desafios também, porque a mesa te trava um monte de coisa, o seu dinheiro não tem nenhum, quem te trava é você mesmo. Mas o desafio é esse, assim, não dá para entrar no mercado e falar assim, pô, tenho 10 mil reais aqui, eu quero viver de mercado, e você acreditar que vai pagar suas contas e vai crescer seu patrimônio.
Não vai, isso não existe, né? Eu sinto dizer para vocês aqui, dar uma informação que é triste, que poucas pessoas ainda elas não entendem. Não, o mercado não é para quem tem pouco dinheiro. Sim. Quando você fala de viver de mercado, a não ser que você, como, por exemplo, vocês operem em mesa com um capital muito grande, né? Porque aí você toma ali um 0,5% de risco no dia, 1% e representa muito dinheiro, né? Mas eu diria para você assim, que se você tem um custo de vida ali de uns 5 pau hoje, pelo menos para o mercado brasileiro, se você tem menos de 100 mil reais, não dá para viver de mercado. Não dá. Você vai buscar ali 5% no mês, ali é possível. Agora, pô, eu tenho 20 mil reais, meu custo de vida aqui é 5, 25% no mês com consistência, eu nunca vi. Muito difícil, né? Então tem que ter paciência para construir patrimônio, fazendo outras atividades, né? É a mesma coisa de novo, é empreender. Se Uhum. você não tem grana para empreender, você faz em paralelo, até o seu negócio começar a rodar o suficiente para ele se tornar autônomo e continuar crescendo. O pensamento é igual, é a mesma coisa, Sim. né? Para a mesa, eu também falo de um limite para a gente começar. Porque como a gente tem o draw-draw das mesas, né? Limita o draw-draw das mesas, por Sim, regra. Então, tudo bem, é 100 mil dólares que a gente tem ali para operar. Só que o draw-draw total é 10%. Então, eu tenho 10% de 100 mil dólares para operar. sim. E isso, sim, é um capital legal para a gente iniciar. Abaixo disso já começa a ficar ruim, porque fica apertado para você operar, e aí você vai ficando sem fôlego de operar. Sem dúvida. E, pô, Vai 100 ficando mil dólares, se ruim. você buscar ali 0,5% no dia, são 3 mil reais quase. É dinheiro pra caramba. Exatamente, é muita Uhum. coisa. E no mercado brasileiro que muda um pouquinho. Agora tem umas mesas aí no mercado brasileiro também. Sim, Mas muda bastante. Então, o mercado é isso, a gente precisa ter um capital e construir o capital para poder operar com respiro, operar sem leve, dúvida. né? E aí ter visão, né? Porque aí é onde eu vejo a maioria dos day traders, dos traders de mercado no geral, errar. O cara, ele ganha ali, por exemplo, do day trade 10 pau no mês, em vez de ele fazer a gestão como um salário, ou seja, ele tenta viver com 7 8 e guardar esses dois, né, seja no modelo de renda fixa, ou seja, ou jogando isso aí para a carteira de ações, construindo patrimônio. Porque uma coisa, gente, é gerar caixa. Outra coisa é construir o patrimônio. São coisas completamente diferentes. O day trade e o swing, para mim, são coisas para gerar caixa. Construção de patrimônio é posicionamento de longo prazo em bons ativos. Ou diversificação de portfólio, né? Um pouco na renda fixa, um pouco. É ali. Você vai alimentando Carteira. aquele potinho, igual como se você estivesse ganhando um Uhum, salário de 10 mil no mercado. Você não vai pagar suas contas, etc, etc. E aí você não vai se regar para guardar ali 2 mil, 1.000 por mês, 500 por mês. Pensamento é igual. Só que 99% dos trades que eu conheço erra nisso, uhum. né? Mas é porque a maioria vem com o pensamento de só fazer, É, entendeu? exato. Só quero fazer dinheiro, mas aí não tem essa questão da gestão de você diversificar o capital, que seria um Exato. pensamento empreendedor, né? E você ter patrimônio, gerar patrimônio de várias formas, né? Eu falei bastante disso aqui também. Inclusive, Sim. eu sempre falo, E eu porque. até falo disso no meu Instagram, né? Eu comunico isso, que eu falo da ideia. E esse é exatamente o que aconteceu comigo, né? Eu usei o dinheiro do mercado para potencializar os meus investimentos em outras áreas, né? Hoje eu tenho 4 empresas fora o mercado financeiro, né? E eu boto o meu dinheiro lá, para fazer mais dinheiro. Sim, Exatamente, porque, pô, o mercado financeiro não te dá liberdade, então a gente tem que usar essa liberdade, né, para não ficar com o tempo ocioso. Você pega o dinheiro, bota a cabeça para funcionar e faz mais dinheiro. É exatamente essa exatamente. ideia. É isso aí. Bom, Rafa, muito obrigada, viu, por você ter aceito o convite, estar aqui passando o seu conhecimento, que é muito dentro do mercado, e nos vemos aí em breve. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Foi um prazer poder compartilhar aqui um pouquinho com vocês. Espero que o que a gente conversou tenha feito sentido aí.
para a turma aí que ouviu, que vocês peguem esses insights, esses aprendizados aí e apliquem na jornada de vocês. Que vocês permaneçam e eu sei que o preço é alto, mas a recompensa também. É um prazer, tá bom? Obrigado, Rafa. Boa noite. Valeu, Boa Juliana. noite, gente. Boa noite, obrigadão. Muito Obrigado. bom. Obrigado, boa noite. Valeu, Boa turma. Boa noite. noite.